Essa série nós não estamos aqui para falar do coronavírus. Não sou médico, não seria o mais indicado a falar. Mas nós queremos falar sobre um vírus que é pior. Por isso a série chama Pior que Coronavírus. E a doença que a gente está tratando aqui, que a gente está dizendo que é pior que o coronavírus, é a doença chamada pecado. Enquanto nós temos mais de 34 mil pessoas infectadas no mundo de coronavírus, o pecado, ele contaminou, se for considerar só as pessoas vivas hoje no mundo, mais de 8 bilhões de pessoas. Isso sem considerar todas as que já existiram desde Adão. Todas foram contaminadas pelo pecado. A origem do coronavírus se deu na China. A do pecado se deu no Jardim do Éden. É bem mais antigo. Mas os sintomas nós já vimos aqui, e os seus efeitos, tanto do coronavírus, você fica doente e pode morrer. O pior sintoma do coronavírus é levar à morte física. Mas o pecado, ele vai além. Ele mata não só o corpo físico, mas ele mata a alma. Ele nos separa de Deus, completamente. E a morte na Bíblia significa separação e nunca fim. Então, os efeitos do pecado são bem piores. Mas nós no domingo passado falamos sobre a cura. Que em relação à cura do coronavírus, como eu disse, ainda não foi resolvido. Não tem uma solução. Mas a cura do pecado já tem. Cristo morreu por nós. Através do seu sangue nós podemos ser curados por essa doença tão mortal. Hoje nós vamos falar sobre a vacina. Como eu disse, para o coronavírus ainda não tem uma vacina específica desenvolvida. Mas para o pecado a gente tem. Deus providenciou uma vacina. Qual que é a função da vacina? Preservar você dos efeitos de uma doença como essa, até mesmo da infecção de uma doença como essa. Eu estou querendo dizer aqui que a vacina preparada por Deus contra o pecado tem um nome, chama-se santificação. É uma vida comprometida com o Senhor. No processo de cura do pecado, porque é um processo, nós passamos por 3 etapas. Essas 3 etapas, a Bíblia coloca como sendo o primeiro relacionado ao nosso passado, que é o que nós chamamos de justificação. Ou seja, o Senhor nos justifica. Jesus, quando morre por nós na cruz, Ele agora nos inocenta do nosso pecado e nos justifica diante de Deus, dizendo, Ele agora pode se relacionar conosco. Nós somos justificados. Em relação ao passado, eu fui salvo da condenação do pecado. Eu fui salvo da condenação. Não sou mais condenado. Eu agora tenho a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Em Romanos 5, de 8 a 9, fala isso. Mas o segundo passo nesse processo é o da santificação, que é o que eu quero falar hoje. Ele trata do presente. Porque através da santificação eu estou sendo salvo do poder do pecado. A santificação, ela trabalha em mim que agora eu não vivo mais como escravo do pecado. Eu agora, capacitado pelo Espírito de Deus, eu tenho condições de olhar para o pecado e falar assim, não, eu não vou fazer. Ainda que eu esteja com vontade de pecar, mas eu não vou fazer. Eu tenho condição de dizer não para o pecado, e sim para Deus. Esse é o processo de santificação. E um último estágio, que aí é a cura por completo, é o da glorificação. Isso se refere ao nosso futuro, quando eu serei salvo da presença do pecado na minha vida. Eu não terei mais o pecado comigo. O Senhor me dará um novo corpo, fará de mim uma nova pessoa, que sabe amar e obedecer sem fazer esforço. O Senhor me dará um corpo novo, glorificado, e o pecado não mais fará parte da minha vida. Glória a Deus. Podemos dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus tem sido muito bondoso. Mas aí eu quero entrar aqui nesse texto de Romanos capítulo 7, versículo 15
em diante, que diz assim, na verdade vou ler o 14. Sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. No entanto, não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou! Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Quando a gente lê esse texto, a gente descobre que nós somos pessoas com duas naturezas. Às vezes, a gente pensa que quando eu me torno cristão, que eu vou deixar de ter desejo de pecar. Eu me lembro uma vez que eu recebi um jovem, cabisbaixo, chateado. Ele era um bom jovem na igreja. Eu confesso que eu achava que dos jovens ele era até o melhor. Me surpreendi quando ele começa a chorar e dizer: pastor, eu não sou crente. Eu vou à igreja, eu tento fazer tudo que o Senhor ensina, mas eu tenho uma tristeza dentro de mim porque eu não consigo obedecer. Na frente de todo mundo eu faço, mas quando eu estou só, eu faço as coisas horríveis. Eu olho para dentro de mim e o desejo de pecar é imenso. Por mais que eu saiba o que é certo, eu não consigo fazer o que é certo. Eu faço o que é errado. Pastor, não tem solução para mim? Será que Deus me ama? Será que é possível vencer o pecado? Talvez esse seja também a sua realidade. Depois de ouvir falar tanto sobre Deus, sobre seus ensinos, você está convencido de que isso é o caminho certo a seguir. Mas, no entanto, quando você olha para dentro de você, o que você vê é um desejo que você não consegue se libertar dele. Parece que é mais forte do que você, de continuar fazendo as coisas erradas. Quero dizer para você que você não está só nesse problema. O apóstolo Paulo fala com a gente nesse texto que ele passou por isso. Que ele conhecia a lei de Deus. Ele sabia a vontade de Deus para a vida dele. Mas, no entanto, ele tinha dificuldades em obedecer, porque ele olhava para dentro de si e ele via dentro de si uma natureza humana, uma natureza pecaminosa, e que queria assumir o controle da vida dele. E ele falava assim: na mente eu sei qual é a lei de Deus, na mente eu sei o que é certo, o que é errado, mas quando eu olho para o meu corpo, para os meus membros, eles clamam desesperadamente por fazer o que é errado. E quase sempre eu cedo à pressão do meu corpo, dos meus desejos, porque são mais fortes do que eu. Paulo passa também por essa situação. Mas esse é um pensamento, como eu disse, do jovem que me procurou, um pensamento errado de que quando nós nos convertemos, que a natureza pecaminosa, humana, que está dentro de nós, que ela vai embora. Eu tenho uma péssima notícia para você. Quando você decidiu por servir a Jesus, a natureza humana, pecaminosa, não, ela continuou aí bem presente. Ela agora começa a lutar, porque ela quer ter o controle.
E ela não vai aceitar que as coisas agora não é do jeito que mandam os meus desejos, que agora é do jeito que Deus manda. Quem que é Ele para fazer isso? Não, ela continua presente aí. Você e eu somos pessoas de duas naturezas. Sabe o que é pior? Que quando nós cremos, a Bíblia diz que o Espírito de Deus passa a habitar dentro de nós. E aí nesse momento, você então passa a ser uma pessoa de duas naturezas. A natureza humana, pecaminosa, que está aí, não vai sair. Mas agora tem a natureza de Cristo, o Espírito de Deus que está dentro de você e sempre falando ao seu coração o que é certo e o que é errado fazer. Então, o pior, essas duas naturezas são inimigas, elas não gostam uma da outra. E a arena de batalha é a sua mente, é você. A decisão é sua, mas os dois estão brigando para que seja feita a vontade de ambos. E aí a gente entra nessa crise danada. A vida de um cristão é muito mais complicada do que de um não cristão. Porque o não cristão, ele só tem a natureza terrena, humana, pecaminosa. Então se ele dá vontade, ele vai lá e faz. Mas e o cristão? Agora ele tem uma guerra, uma batalha na sua mente para um dizendo o certo é isso. E a pecaminosa falando, mas o gostoso é isso aqui. Entende? Há uma guerra. E se a gente não entender isso, a gente vai começar a achar que a gente nem crente é. Porque a natureza pecaminosa, ela vai sussurrar no seu ouvido dizendo assim, aí você fala que é crente, mas você faz isso, você não é crente coisa nenhuma. Abandona essa ideia. Ele vai lutar contra você. O objetivo é te afastar de Deus. É permitir que a natureza, ela pecaminosa, domine os seus instintos, seus desejos, as suas decisões, a sua vontade. Ela vai querer assumir o controle. Paulo tinha esse conflito, e é por causa desse conflito que ele entra num desespero, ele dá um grito desesperado no versículo 24, quando ele diz assim, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí minha pergunta para você é o seguinte, quando Paulo fala isso, ele já era convertido? Quando Paulo escreve Romanos capítulo 7, ele já havia caído do cavalo e convertido, se voltado para Deus? Claro que sim. Já havia feito isso há muito tempo. Então por que Paulo está dizendo aqui que ele tem essa luta dentro dele? Prova para a gente que não é o fato de você ter se tornado cristão, que você deixou de ser pecador. A infecção do pecado continua nos seus membros, instigando você a fazer o que é errado. Então, se você tem dúvida, será que eu sou cristão? Porque eu continuo sentindo vontade de pecar. Cristão também sente vontade de pecar. Cristão também, às vezes, erra. E a gente precisa diminuir a força que tem essa natureza humana pecaminosa e fortalecer a natureza de Cristo, meu relacionamento com Cristo. Porque à medida que eu fortaleço a natureza de Cristo, o Espírito, meu relacionamento com o Espírito Santo do Senhor, eu então venço com o Espírito Santo a natureza humana e pecaminosa. É como duas feras lutando numa arena. Você tem duas feras, uma foi bem alimentada, a outra comeu migalhas para sobreviver. De repente elas entram no embate, quem vai vencer? É óbvio que a que foi a melhor alimentada. Quando você alimenta o seu relacionamento com Deus, você vai tornando cada vez mais fraco o apelo do pecado querendo assumir o controle da sua vida. Você vai diminuindo a força da natureza pecaminosa. Você não pode tirá-la de você, mas você pode diminuir a força dela. Se você tão somente olhar para o Senhor e dar espaço para o Senhor, e isso depende de você. São escolhas que a gente faz. Paulo, um dia, conseguiu entender esse conflito, e foi aí que ele escreveu: isto é o que eu quero dizer. Deixem que o Espírito de Deus dirija suas vidas, e não obedeçam aos desejos da natureza humana,
Porque o que a nossa natureza humana deseja é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana deseja. Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que querem. Ele entendeu. Ele está dizendo, agora eu entendi, eu tenho duas naturezas aqui dentro de mim. Uma que me impulsiona para fazer o que é errado, mas que dá prazer. Porque falar que pecado não dá prazer, eu não sei onde é que você arrumou essa ideia. Pecado sempre dá prazer. O problema são as consequências. Ele leva à morte. Ele nos afasta de Deus. Ele destrói a nossa vida e a vida de todo mundo que está nos cerca. As consequências do pecado que são terríveis. Mas o ato em si, se fosse ruim, as pessoas não praticavam. E aí é nesse aspecto que ele vai apelar. Os desejos que estão dentro de você. E tem algumas pessoas que acreditam que esses desejos... não, isso é o diabo que atenta, pastor. Filho, assuma. Tem uma natureza aí dentro louca para fazer coisa errada. Eu fico imaginando que no dia do juízo vai ter pessoas que falam assim, Senhor, o diabo que atenta. Eu acho que o diabo vai olhar e falar assim, eu não tenho nada a ver com isso não. E esse daí nem eu dei conta. E esse aí é pior que eu. Entendeu? Eu acho que vai ter alguns casos que ele vai olhar assim, meu Deus do céu, esse daí não. Tudo, esse não. Esse não. Esse se destruiu sozinho. Eu não precisei fazer nada. Está me culpando agora? Não. Eu acho que vai ter uns lá, especialmente alguns crentes, que gostam de jogar a culpa nos outros, e aí fazer como a Eva, foi a serpente, e ela balançava o rabinho lá, né? Mas foi, e assim vai. Então, a gente tem que entender que há duas naturezas dentro da gente, e que uma vez que existe isso, você precisa aprender a forma de lidar com isso. E aí, é o que eu estou dizendo, que a santificação é a vacina contra o pecado. A santificação, eu estou colocando ela aqui como uma vacina. É aquilo que dificulta o pecado de dominar sobre nós. Porque a Bíblia diz que nós não nos livraremos dessa natureza pecaminosa enquanto aqui estivermos. Mas que nós não seremos escravos dessa natureza. Nós podemos nos livrar da escravidão do pecado. E isso é uma vacina. Como é que eu sou livre dessa escravidão? Que eu não mais me submeto a essa escravidão? Através de uma vida santificada. Paulo fala isso. Ele diz assim, lê comigo. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos descontrolados. Ele está dizendo aqui que só existe uma maneira da gente se livrar da natureza pecaminosa, da influência, do poder dela. É sacrificando as nossas vontades pecaminosas, os nossos desejos que nos afastam de Deus, as nossas paixões, e ele diz ali, desejos descontrolados. É errado sentir desejo? Não. É errado se apaixonar? Não. É errado é ser guiado, conduzido pelas paixões e pelos desejos. Deus nos fez como pessoas que têm prazeres, que têm sentimentos, que têm desejos, mas tem o jeito certo, a maneira certa e até o local certo para todas as coisas. O problema é quando essas coisas passam a ser a razão da nossa vida, quando a gente vive em função dos prazeres, dos desejos, e a gente não vive mais em função do que é certo, do que Deus ensina. Aí é problema. E aqui Paulo está dizendo isso, olha, quem é de Cristo Jesus, ele crucificou a sua carne, com as suas paixões e com os seus desejos descontrolados. Você quer vencer? Não vai ser uma tarefa fácil, vai ter que fazer sacrifício. E toda vez que a gente fala de sacrifício, a gente está falando de dificuldade. Você já observou? Você chega para alguém e a pessoa está com um carro novo, e aí você fala, um carrão, irmão. Aí ele, rapaz, foi com muito sacrifício. O que significa? Que ele ganhou na loteria, foi lá e comprou o carro. É isso que significa?
Não, filho. Aquilo foi muita pizza que ele deixou de comer, muito lanche que ele deixou de comer, muita saidinha de passeio no sábado que ele deixou de fazer. Trabalhou feito um condenado para poder juntar moeda por moeda e comprar aquele carro. Ele alcançou o objetivo, que foi ter o carro. Mas aquilo custou um preço muito alto para ele. Você pode ser um crente de um relacionamento com Deus maravilhoso, espetacular. Agora não pensa que isso vai cair do céu, porque não vai. Isso passa por uma decisão sua. Antes você passou, antes da hora. Isso, deixa entrar pai ou não. Então, qualquer vida de santidade vai exigir de você sacrifícios que talvez você não esteja disposto a fazer. E é por causa disso que Jesus disse assim: quem é aquele que vai construir uma casa, uma torre, não se assenta primeiro para saber se tem dinheiro suficiente para construir. Ele fala assim: sábio é aquele que calcula primeiro, para depois construir. E não aquele que faz e vamos ver o que dá. Ele falou: esse não é sábio, esse é tolo. Porque se ele não conseguir, todo mundo que passar por ali vai falar assim: começou e não acabou. Olho maior. Entendeu? Maior que o bolso. Tolo. Quando Jesus conta essa história, ele está dizendo assim: quem é aquele que na hora de se tornar cristão não calcula que isso vai custar alto? Ser salvo, perdoado por Jesus não nos custa nada. Cristo morreu por nós na cruz, nosso perdão foi feito, não temos que pagar nada por isso. Mas viver como cristão, a conversa mudou completamente. Vai te custar tudo. Você terá que sacrificar tudo para viver conforme a orientação dele. Você quer ser um cristão? Se dispõe a sacrificar. Fazer sacrifícios que doa na carne. Quando o desejo de fazer o que é errado vier, sai fora. Diga não. Lute pelo que é certo. Aprenda a usar as armas do Espírito de Deus em Efésios 6. Que nos ensina como vencer as tentações, como vencer o pecado. Se você não fizer isso, nunca deixará de ser um crente ralé, fraco, medíocre, tolo. Jamais deixará de ser um crente, um crentinho meia boca, que só traz desonra para o nome de Deus. Se for para viver assim, é preferir você abandonar de vez a fé e cair no mundo. É preferível do que viver em cima do muro. Para viver como cristão, tem que fazer sacrifício. E você não vai morrer por causa disso. Sabe por quê? Porque o Espírito do Senhor que está em você te capacitará a vencer todas as provações e tentações. Ele fará com que vale a pena. Use a vacina da santificação. A santificação nos liberta do poder do pecado. O pecado não terá mais domínio sobre nós. Ele não vai nos dominar. É nós que vamos dominar ele. A vitória, o vitorioso que as pessoas dizem aí, que em Cristo eu sou mais que vencedor. Sim, contra o pecado. Glória a Deus. É contra o pecado que eu sou vencedor. É contra a natureza pecaminosa em mim que eu me tornei vencedor, porque agora eu tenho a força que vem de Deus. E aí eu me torno vencedor. Se torne vencedor, mas confiando no poder que vem do Senhor. Por isso, alimente a natureza de Cristo. E sabe como é que você alimenta uma natureza ou outra? Através dos sentidos, dos 5 sentidos. Tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você ouve, tudo aquilo que você lê, tudo aquilo que você apalpa, cheira, serve de alimento para a natureza de Cristo ou a natureza pecaminosa? Aí você, por causa disso, tem que começar a ser mais seletivo. Eu vou assistir um programa de TV e você pergunta: isso está fortalecendo a minha fé no Senhor ou isso está me levando a desejar coisa que eu não deveria? Você precisa ser mais seletivo. Você vai conversar com alguém, essa conversa está me aproximando mais de Deus ou está me afastando dele?
Você vai ler um artigo, seja na internet, numa revista, você pergunta, isso está contribuindo para eu me aproximar de Deus, ou isso está me afastando dele? Você vai fazer amizades, você pergunta, essa amizade está contribuindo para que eu me apaixone mais por Jesus? Ou essa amizade está me seduzindo para distante dele? Tudo que você faz, que passa por seus sentidos, serve de alimento para um ou para outra natureza. É inevitável cair umas migalhas para a natureza pecaminosa. Um dia você está em casa, cantando glória, glória, aleluia, o vizinho põe uma música daquela, alta, e você tem que ouvir aquele negócio ruim, e aquilo vai alimentando a natureza pecaminosa. Agora eu estou solteiro, ninguém vai me segurar. E aí vai aquele negócio, você fala, ai meu Deus, mas, ai, sai Satanás, né? Entende, meu querido? É inevitável ouvir alguma coisa, ouvir, você está dirigindo, de repente você bate o olho no outdoor, não pode olhar para esse negócio, porque é inevitável que passe algumas migalhas, mas que não pode ser voluntária. Você não pode colocar isso voluntariamente no seu coração. Você tem que encher o seu coração com a palavra de Deus, com músicas que fortaleçam a sua alma, que te aproximem mais de Deus. É assim que você vai vencer. Agora, se você é daquele que tem nada a ver, sabe aonde é que você vai parar? Com o seu tem nada a ver? Tem tudo a ver, tudo que você come, tudo que você bebe, tudo que leva à boca, tudo que você vê, tudo que você apalpa, que cheira, que ouve, tudo serve de alimento ou para a natureza de Cristo ou para a natureza pecaminosa. Na hora do embate vai vencer a que foi mais alimentada. Eu já disse aqui várias vezes, um crente quando cai, pode fazer aquela perguntinha básica que você já sabe a resposta. A resposta é, faz muito tempo. Sabe qual que é a pergunta? Há quanto tempo você não alimenta a alma com a leitura da palavra? A resposta é, faz muito tempo. A outra pergunta, há quanto tempo você não conversa com Deus como um verdadeiro amigo e compartilha com Ele as suas ansiedades, seus medos, seus anseios? A resposta é, faz muito tempo. Você pergunta, há quanto tempo você não tem comunhão com os irmãos para aquecer a fé um do outro? A resposta é, faz muito tempo. Você só cai se não alimentar a natureza de Cristo. Mas se você alimentar a natureza de Cristo, você vai vencer o pecado. O pecado não terá domínio sobre vós. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vocês serão livres do pecado. Livres. E você pode viver pecando bem menos. Amém? Alimente. E eu quero encerrar dizendo para você uma mensagem de esperança. Dizendo assim, apesar de você ter que lidar com essa natureza pecaminosa dentro de você o tempo todo, mas um dia isso acaba. Quando nós seremos glorificados. E aí eu coloquei ali que o futuro será bem melhor. Porque quando nós estivermos na presença do Senhor, Ele vai arrancar essa natureza pecaminosa e deixará apenas a natureza de Cristo. Obedecer vai ser fácil, como hoje para nós errar é fácil. Mas isso é para o futuro. No entanto, mesmo hoje, Cristo nos garantiu uma vitória na cruz, que começou na cruz, e ela continua presente no dia a dia da gente, porque Ele está bem perto de você nas horas difíceis. A Bíblia diz que Deus não permitirá que você seja tentado além do que você possa suportar. E ela vai além, ela diz assim, juntamente com a tentação, o Senhor providenciará meios para que você possa escapar. O Espírito Santo de Deus ele capacita você a vencer o pecado. Ele é a vacina.
Quando você tem o Espírito de Deus e dá ouvido ao que Ele diz, você tem condições de dizer: pecado, não. Aqui não. Porque Ele capacita. O Espírito de Deus está em você. Faz de você um vencedor contra o pecado. E capacita você a dizer não. Não é maravilhoso? A gente não está sozinho. Mas mais do que isso, esse Espírito que nos fortalece nas lutas diárias. O Filipenses 2,13 diz assim: porque Deus está operando em vocês, ajudando-os a desejar e obedecer-lhes os seus ensinos, e depois ajudando-os a fazer aquilo que Ele orienta. Nós não temos desculpa. Ai, pastor, eu sou franco, a Bíblia já diz que a carne é franca, né? O Espírito que é forte, e Ronaldo 7,27 diz: a vergonha é pouca. Porque não tem desculpa. Se você tem o Espírito de Deus, se você é cristão, você está capacitado pelo Espírito de Deus a dizer não para o pecado. Ah, eu não estou conseguindo dizer não. Então se converta, então volte para o Senhor, peça pelo seu Espírito. Ué, a Bíblia diz que quando eu creio no Senhor, o Espírito de Deus passa a habitar em mim. Não é maravilhoso? E isso é gratuito, isso que a gente chama de graça. Eu não mereço, mas Ele vem. Ele vem num sujeito imperfeito como eu, e Ele me capacita a dizer não. Filho, depende de você. Deus não vai fazer se você não se sacrificar a favor da sua própria vida. Mas Ele promete: um dia isso acaba. Você receberá um novo corpo, sem a natureza pecaminosa. Paulo chega a dizer em Coríntios, no capítulo 15, do versículo 50 em diante, ele fala assim: contudo, eu lhes estou contando um segredo estranho e maravilhoso. Nem todos morreremos, porém, todos receberemos novos corpos, porque os nossos corpos terrenos, o que temos agora e que são mortais, serão transformados em corpos celestiais, que não podem pecar, mas viverão para sempre. Pensa nisso. Cara, eu anseio tanto esse dia. Quando chegar no céu, o Senhor me dá um corpo zero bala, com cabelo, sem barriga, né? Os dentes tudo perfeito, e sem a natureza pecaminosa. Ora vem, Senhor Jesus, mas vem logo, porque não tem dinheiro para plástico. Tem jeito de consertar esse negócio aqui. Está tudo feio. Você pode fazer o que quiser, a tendência vai ficando feio mesmo. Não tem jeito, nenhum conserto não. Os anos são impiedosos. A natureza pecaminosa acaba com a gente. Mas Ele prometeu algo novo, duradouro, para todo sempre, sem natureza pecaminosa, sem envelhecimento, sem dor, sem tristeza, e sabe o que é melhor? Sem morte, para todo sempre. Aí sim seremos completamente curados pelo pecado. Amém? Que Deus nos abençoe.